Deuteronômio, capítulo 33, irmãos, versos 8 a 11. Deuteronômio, capítulo 33, versículos 8 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deuteronômio 33, versículos 8 até o verso 11. De Levi disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim, para o homem teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Nós te exaltamos, ó Deus, dando graças ao Senhor pelo privilégio de podermos ouvir a tua voz e sermos edificados por tua palavra. E nesse momento nós pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos e nos faça ver e contemplar a beleza da tua glória na revelação que nos é concedida na tua palavra. Ajuda-nos, ilumina a mente, fala o coração, edifica a igreja. Para o teu louvor nós pedimos e para o nosso bem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. A bênção que Moisés, no fim da sua vida, lembre-se que esse aqui é o fim da vida de Moisés. No capítulo seguinte, 34, ele vai morrer. E as últimas palavras de Moisés são as bênçãos que ele traz ao povo, segundo as tribos, tribo por tribo. Agora, particularmente, ele gasta um tempo com Levi. Ele vai fazer isso também com a tribo de José, que é o verso seguinte. São as duas maiores seções dentro dessas bênçãos que ele coloca sobre os filhos de Israel. Sobre os filhos de Levi, claramente ele estabelece um padrão muito claro, muito óbvio, tendo em vista que Levi ele pertence exatamente à tribo que trabalha dentro do santuário. Então está ligado ao caráter do ensino e do sacrifício. Lembre-se que os levitas também, dos levitas procedem também, não é? O sacerdote, Arão, o sumo sacerdote, vem exatamente da mesma imagem. Lembre-se que Moisés pertence também à tribo dos levitas. Entretanto, há uma profunda e grande distinção entre aquilo que é feito aqui no final da vida de Moisés e a bênção que o próprio Jacó vai dar sobre o seu filho Levi, lá no capítulo 49. A bênção que é dada sobre ele, ela não é tão positiva quanto aqui, tendo em vista que lá na história do livro de Gênesis, você vai lembrar o que aconteceu quando Levi, juntamente com seus irmãos, eles vão derramar sangue, matando quase uma tribo inteira que havia desrespeitado a sua irmã. Eles então derramaram sangue e foram punidos por Deus. Consequentemente, a bênção que Jacó concede a eles, ali no capítulo 49 de Gênesis, não é tão positiva quanto a bênção que Moisés vai conceder a ele aqui agora, no final da sua vida. E ele divide essa bênção basicamente em duas partes. Primeiro, ele vai lidar com o sumo sacerdote e depois com os sacerdotes, os próprios levitas. Por exemplo, no verso 7, acompanhe comigo, o verso 7 ele diz assim, verso 8 ele diz assim: de Levi disse:
Dá, ó Deus, o teu urim o teu tumim e o teu urim, para o homem teu fidedigno. Apenas até aqui, irmãos. Urim e tumim, lembre-se que aqui é até colocado na ordem inversa aqui. Aqui está tumim e urim. Há uma discussão por que isso é invertido aqui no texto, mas a palavra urim e tumim, irmãos, normalmente a raiz dela significa duas coisas, que diz o seguinte: a palavra urim vem da raiz da palavra or, em hebraico, que significa luz. Então, iluminar, compreender, entender. E tumim vem da raiz de uma palavra que significa tamim, em hebraico, que significa íntegro, perfeito, reto. Então, são duas palavras que conjuntamente fazem jus àquilo que era levado no peito do sacerdote quando era para resolver questões difíceis. Então, era lançado o urim e o tumim para que a verdade fosse manifestada. A verdade estava sobre ele, o entendimento e a retidão, certo? A compreensão e a retidão estava sobre ele. Foi dado a ele, então, a compreensão e a retidão. Foi concedido àquele que ele chama aqui de Levi, aos da tribo de Levi. O ponto é que ele coloca isso no singular. Veja, por que é interessante isso? Ele diz assim: para o homem teu fidedigno. A palavra aqui, teu fidedigno, é uma tradução também, porque a palavra, literalmente em hebraico, ela pode ser traduzida como teu santo, né? Em algumas traduções, ela significa, não é? A palavra pode significar o reto, o justo, mas nesse contexto aqui, o santo é a melhor tradução. Por quê? Porque lembra que Levi, nós temos aqui o caráter sacerdotal, o sumo sacerdote e os levitas vão vir na sequência. Do verso 9 ao 11, ele vai falar do povo como um todo. O verso 8, ele fala apenas do sumo sacerdote. Certo? Por isso, ele usa essa palavra, o bendito, né? O benigno, né? O fidedigno. Mas a tradução aqui, o santo, seria boa tradução, sem dúvida alguma. Então, a ele pertence isso. Pertence o urim e o tumim. Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim, para o homem teu fidedigno. Por que você vai dar a ele? Porque tu provaste ele. Provaste aonde? Em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Interessante imaginar que essas águas aqui, as águas amargas, e você vai encontrar isso lá no texto de Êxodo 17. O que é que ocorre aqui? Veja bem, me parece que não apenas Moisés foi testado ali, mas como ele era da tribo de Levi, também nos parece claro que a própria tribo estava sendo testada ali. Ele foi testado, o meu fidedigno, aquele que é justo, aquele que é santo, onde está nas mãos dele está a verdade, o entendimento e a integridade. Esse é aquele indivíduo a quem ele se refere, a Levi. O sacerdote, nesse caso particular, o sumo sacerdócio. O sacerdócio dele, irmãos, era santo. Vocês vão lembrar muito bem que era escrito logo na testa deles, santidade ao Senhor. Era essa uma expressão direta, dita sobre o sacerdote, santidade ao Senhor. E era escrito na testa, literalmente, na região, na vestimenta dele, estava escrito santidade ao Senhor. Parece que ele reconhece com muita clareza, irmãos, que Arão aqui foi escolhido, mas claramente você vai ver em Êxodo, no capítulo 17, versículo 7, não é? Que Deus poderia justamente ter rejeitado Arão e sua semente pelo pecado que eles cometeram em Meribá, como está escrito no texto, que é muito claro no texto, e que Deus poderia ter dito o seguinte: vocês foram rejeitados, mas ali ele não trata como alguém que foi rejeitado, mas como alguém que foi
aceito e foi fiel, o Senhor vai lidar com eles como sendo fiéis. O que os textos antigos analisam desse texto? Um texto caldeu diz o seguinte, irmãos, diz que havia uma provação, no qual o sacerdote foi encontrado perfeito e fiel, e se colocou de pé diante da provação. Os comentaristas antigos, analisando esse texto, vão dizer, o que está sendo dito do texto de Êxodo, é que ali foi de fato uma provação, e ele foi encontrado fiel ali. Daí a razão pela qual aqui, agora, ele é dito o fidedigno ou o santo. Ele é encontrado como santo. Esse sumo sacerdote, como o texto claramente nos diz aqui. Nós já falamos do Urim e o Tumim, então esse homem está colocado aqui como alguém que foi encontrado fiel. Alguém que foi encontrado fiel. A partir daí, entra para a segunda parte do texto, quando ele vai falar agora de todos os outros levitas, não apenas de um, não apenas do único, mas de todos os outros. Acompanhe o texto comigo mais uma vez. O verso 9, ele diz assim: aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança, ensinou aos teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel, ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoou o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. O zelo dessa tribo, ela é recomendada por Deus. Como? Por que é importante? Veja, todas as outras, exceto essa e a próxima, que é de José, ela é longa. Por que é uma bênção longa? Porque ele vai contextualizar. Ele não vai simplesmente dizer a bênção, ele vai colocar num contexto. Massá, Meribá, ele vai colocar, trazendo a história como sendo pano de fundo para o que está acontecendo aqui agora. Da mesma coisa ele vai dizer, veja, eles foram encontrados fiéis como? Ele disse no verso 9, aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. O que é que ele está se referindo aqui? Provavelmente ao que aconteceu lá em Êxodo, no capítulo 32. O que é que aconteceu em Êxodo 32? Vamos trazer a memória aqui. O bezerro de ouro. Quando Deus ia destruir Israel de uma única vez, e Moisés então intercede pelo povo naquele contexto. Moisés, depois de Deus dizer que não ia destruí-los, Moisés desce do monte, e quando ele chega diante do povo e vê o povo adorando um bezerro de ouro, ele pega as tábuas da lei e quebra. E ele ordena o seguinte: aqueles que são do Senhor, passem para o meu lado. E aí o que é que vai acontecer? Os levitas vão vir para o lado dele. Ele está chamando os levitas, e eles dizem agora: tirem a espada da bainha e matem todos aqueles na sua casa, pai, irmãos, não importa quem seja, todos aqueles que foram infiéis a Deus serão mortos. E o texto diz, ele não estimou pai, mãe, irmãos, ele os executou. Eles foram fiéis a Deus, ele está dizendo. Não houve aqui acordo. Lembrando desse texto, leia de novo comigo o verso 9, veja se não é exatamente isso. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos. Aquele que cumpriu a palavra de Deus. Ele não abriu mão de um preceito muito claro. O nosso lidar com Deus, irmãos,
a nossa maneira de ver a Deus e a glória dele deve sempre prevalecer acima de toda criatura, seja ela mais próxima do que você possa imaginar. O nosso compromisso com Deus excede o nosso compromisso com os homens. Fazendo isso, ele não apenas se mantém puros da iniquidade comum daquele tempo, mas eles também, com tanta clareza, irmãos, eles dão testemunho para o mundo de que manter-se fiel a Deus às vezes nos custa muito caro. Nos custa muito caro. A ponto de deixarmos a nossa própria família. Não foi diferente com Jesus Cristo. Ele disse: se você não deixar pai, mãe, irmãos, casa, bens por minha causa, você não é digno de mim. Se você não deixar todas essas coisas por minha causa. Interessante que Mateus fala assim: se aquele que não deixar todas essas coisas, ou porque Lucas usa uma expressão diferente. Lucas diz: aquele que não odiar a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos. Usa a palavra odiar, e parece que o que Deus está mandando, o que Ele está ordenando ali, quebra a própria lei que diz que eu tenho que amar todos os homens. Mas como é que eu vou odiar meu irmão, meu pai, minha mãe, como Lucas vai colocar? O sentido está em Mateus mais claro. Odiar ali é amar menos. Significa dizer: eu amo menos meu pai, minha mãe, minha esposa, meus irmãos, do que a Deus. É o que está sendo posto aqui no texto. Se eles amassem mais, se Levi amasse, a tribo de Levi amasse mais os seus pais, irmãos, eles não teriam cumprido a vontade de Deus. Como isso é sério no chamado de Levi e na bênção sobre Levi. Sabe por quê, irmãos? Porque para ele seguir a Deus significava abrir mão de relacionamentos mais próximos. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa, mas a Bíblia não diz que eu tenho que amar a esposa mais do que a Deus. A Bíblia diz que a esposa tem que amar o seu marido, mas a Bíblia nunca diz que ela tem que amar o seu marido mais do que a Deus. A Bíblia diz que você tem que amar aquilo que você faz, mas a Bíblia nunca diz para você amar o que você faz mais do que você ama a Deus. Você nunca foi ordenado a isso. Se alguém diz: Cristo, vem a mim, e não odiar seu pai, sua mãe, sua esposa e seus filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo odiar a própria vida, isto é, amar menos a própria vida do que Deus, não é digno de mim. Não pode ser digno de mim. Levi aqui nos mostra claramente que o sacerdócio, que é aquele que foi chamado para servir no santuário, requer literalmente que ele ame todas as coisas que Deus lhe deu, mas ame menos do que a Deus. Menos do que a Deus. Eu preciso abrir mão dos meus bens e das minhas posses, sejam eles grandes, sejam eles pequenos, seja o que for. Nós devemos deixar tudo por causa do Senhor. É necessário entender como que os discípulos eram chamados e eram assim. Eles estavam pescando: siga-me. Eles deixavam tudo, deixavam a rede e seguiam.
Mas pastor, como é que eu vou me manter? O sentido nunca vai ser: deixe de trabalhar para seguir a Deus. Não ame o seu trabalho mais do que a Deus. Não ame a sua casa mais do que a Deus. Não ame seus filhos mais do que a Deus. Não ame sua esposa mais do que a Deus. Eu devo estar pronto até mesmo para abrir mão do meu crédito e da minha própria estima. Um bom nome é algo glorioso, mas o meu nome não pode estar acima do nome de Deus. Se o meu nome tiver que descer para a lama para que o nome dele seja exaltado, que seja. Paulo chega a dizer em Corinto: é melhor que você sofra o dano e não o evangelho. Isso só é possível porque você ama mais o evangelho do que o seu próprio nome, do que a sua própria honra. Nós amamos a liberdade e lutamos por ela, mas se você ama a liberdade mais do que a Deus, você é escravo. Você é escravo. Paulo disse: eu não estou pronto apenas a ir a Jerusalém e sofrer, mas eu estou pronto também para morrer por causa do Evangelho de Cristo. Eu estou pronto para segui-lo. Levi nos ensina com tanta clareza, irmãos. Esse é o caminho que a igreja deve seguir. Por que é tão importante? Ele usa uma figura tão pesada. Ele matou, ele não considerou pai, mãe, irmãos e os executou ali. Alguém, talvez um filho mais rebelde, diga: então eu posso desrespeitar a autoridade do meu pai. O texto está usando o exemplo mais duro para mostrar que você até mesmo vai precisar rejeitar pai, mãe, irmãos, quando for necessário, por causa de Cristo. Imagina colegas, amigos, parceiros. O que está sendo dito é: tudo o que lhe impedir de glorificar a Deus ou de servir a Deus, ele diz, precisa ser extirpado. Se ele diz isso do pai e da mãe, você imagina dos seus amigos, do seu próximo. O que faremos? O mesmo verso diz: não conheceu a seus irmãos, não estimou a seus filhos. Por quê? Porque guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Porque ele fez o que a palavra de Deus mandou. Ele andou de conformidade com os preceitos do Senhor. Deus havia ordenado, e eles fizeram o que a palavra ordenou, não estimando irmãos, pais, fazendo o que precisava ser feito. Mas não apenas isso, ele confirma, irmãos, a comissão, dando a eles o ministério das coisas santas. Isso foi a recompensa da sua fidelidade. Eles deveriam lidar com Deus e com o povo, claramente. Veja o que ele diz: eles devem ensinar Jacó. Perceba o versículo, diz assim: ensinou os seus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Aqui ele está falando literalmente do aspecto do ensino. Foi-lhe dado a condição de ensinar. Lembre-se, depois dos pais, os principais mestres em Israel eram os levitas. Porque os pais, lembra que Deuteronômio vai mostrar que é o pai que deve instruir seus filhos na verdade, ensiná-los acerca da lei de Deus, andando com eles, falando pelo caminho. É papel dos pais a instrução. Sabe que nós não temos a visão do ensino intencional,
Porque nós há muito tempo delegamos o ensino dos nossos filhos para os outros. E nós não pensamos em tudo ensiná-los. Em todas as circunstâncias, instruí-los. Às vezes, eu vejo os pais que fazem homeschooling, que é muito legal. Estamos avaliando a possibilidade. E aí você imagina, nós vamos fazer uma viagem cultural. Você não precisa fazer uma viagem cultural para ensinar seus filhos. Todo dia em casa, nas coisas mínimas do dia, você vai ensinar os seus filhos. Porque o pai homeschooling pobre não vai poder fazer viagem cultural. Entretanto, ele precisa ensinar o seu filho continuamente. É papel dele fazê-lo. Instruí-lo. Por que eu não devo passar um sinal vermelho? O pai pergunta para o filho no trânsito. Uma mera saída de casa para ir ao supermercado é um lugar de instrução. Por que eu não devo passar o sinal vermelho? Aí ele diz, é porque a lei diz que não pode passar no sinal vermelho. Diz, é verdade, a lei diz que não pode passar no sinal vermelho, mas por que a razão? Porque nós estamos quebrando aqui duas leis básicas, o 5º mandamento e o mandamento que diz, não matarás. Se eu cruzo o sinal vermelho, eu estou dizendo que eu não respeito a autoridade. Lembre-se, passar no sinal vermelho, isso depois, até 11 da noite, né? Porque de 11 da noite a própria cidade já nos orienta com cuidado fazê-lo, mas no dia a dia, passar no sinal vermelho é orientar o meu filho que eu não tenho que respeitar a autoridade. Então eu vou dizer, sabe por que eu não passo? Para poder dizer quanto eu respeito a lei de Deus. E se eu passar, eu estou quebrando a lei que diz não matarás, eu estou colocando a minha vida em risco e a vida do próximo. Um lixo, mero lixo na mão, vira instrução. Por que eu não jogo esse lixo no chão? Porque ele vai descer para o esgoto, ele vai entupir as valas, ele vai trazer sofrimento para as pessoas e morte. E eu vou quebrar a lei de Deus que diz não matarás. Você entende? Você instrui o seu intencionalmente. Cada caminhada, cada lugar, cada momento é momento de instrução. E foi dado, lembre-se, os levitas receberam de Deus então esse papel de instruir a igreja. E os pais vão instruir os seus filhos. Deve ser essa a instrução. Ele ensinou a Jacó, ensinou a Israel, instruiu na verdade acerca da lei de Deus. E lembre, irmãos, a instrução aqui não é simplesmente o repetir da lei. Porque você traz à memória, por exemplo, o que aconteceu lá em Neemias, no capítulo 8, quando ele vai ler a lei de Deus diante de toda a congregação. E aí o texto diz, os levitas e os escribas ali interpretavam a lei ao povo, para o povo. Eles davam o significado da lei. Eles não apenas repetiam a lei, eles interpretavam a lei. Esse é um papel importante da instrução. Não é apenas o mero repetir da lei, mas a prática dessa lei, o como viver segundo essa lei. E na segunda parte do trabalho dos levitas, que não era apenas o ensino, também o sacrifício. Ele diz assim, no versículo 10, ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Fez sacrifício. Interessante, o ensino, ele não é apenas para o início, mas para a continuidade. Não apenas quando planta, mas para cultivo. Da mesma forma, não é? Eles deveriam sacrificar ao Senhor, glorificar a Deus, oferecer sacrifício, fazer remissão pelos pecados. Era o sacerdote trabalhando. E eles deveriam assisti-lo nesse trabalho. Os levitas assistiam no trabalho dos sacerdotes. Eles teriam benefícios do trabalho, oferecendo sacrifícios ao Senhor continuamente.
Nós somos lembrados na Escritura, no Novo Testamento, uma vez que o sistema levítico cessou, quando Cristo cumpriu toda a lei, por exemplo, a oferecer sacrifícios de louvor. Por exemplo, num texto de Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, você se doa como sacrifício a Deus. Nós somos chamados como igreja a oferecer ao Senhor a nossa vida como sacrifício. Mas o ponto é, sabe qual é o papel? Claro, é oferecer a Deus sacrifício. Quando nós chegamos à casa do Senhor no domingo para adorá-lo, nós vamos oferecer sacrifícios a Ele, não sacrifício para sermos aceitos por Ele, porque nós somos recebidos pelo sacrifício de Cristo, e por meio do sacrifício de Cristo, nós oferecemos sacrifícios de louvor, oração. Isso tudo é oferecido a Deus por meio do sumo sacerdote que é Cristo. Esse é o trabalho nosso. Nós somos instruídos na verdade e oferecemos sacrifícios a Deus. Oferecemos sacrifícios a Deus. Texto de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, logo nos primeiros versos, Pedro vai discorrer da seguinte forma. Ele vai dizer que Cristo, ele é a pedra angular onde esse templo vivo foi construído. Ele é o fundamento desse edifício, a pedra viva. Ele diz que toda pedra que é colocada sobre ele vive. E aí, na sequência, Pedro diz: então nós oferecemos sacrifícios de louvor por meio de Cristo. Literalmente, início do capítulo 2, a partir do verso 4, ele vai dizer isso. Nós oferecemos sacrifícios a Deus por meio de Jesus Cristo. Aí você vai lembrar desse texto na sequência, onde ele vai dizer que nós somos sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele continua: fomos chamados para proclamar a glória do seu evangelho. Ele diz: quem somos nós? Aqueles que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Aqueles que são gentios e agora foram redimidos pelo evangelho. Por meio de Cristo nós oferecemos sacrifícios a Deus de louvor. Nós que, essa linguagem usada para Israel no Antigo Testamento, nós somos um reino de sacerdotes. Veja que coisa, os levitas então aqui claramente em Cristo, todos nós que estamos em Cristo, somos sacerdotes e oferecemos sacrifícios a Deus por meio do sumo sacerdote que é Cristo. Então nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos a Ele. Somos instruídos na verdade. Essa é a lógica que Moisés vai descrevendo na sequência do texto, e assim ele termina o verso 11, orando por eles. Veja a oração de Moisés no verso 11 final. Ele diz: abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra de suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. Levi ia para a guerra, precisava de proteção, como Judá precisava de proteção. Como eles seriam protegidos? Abençoa o que eles fazem com as suas mãos. O que é que eles fazem com as suas mãos? Eles oferecem sacrifícios a Deus. Eles ensinam. Eles cumprem a palavra e a aliança. Eles amam a Deus acima de todas as coisas. Abençoa o que eles fazem com as suas mãos, para que os seus inimigos sejam destruídos. Você sabe, só há uma possibilidade de não sermos destruídos pelos inimigos se nós tivermos Deus como nosso amigo. Só há uma possibilidade de não sermos destruídos se Deus estiver ao nosso lado, de não sermos consumidos pelo mundo.
aceita a obra das mãos deles, se fizerem aquilo que Ele manda, se vocês andarem de conformidade com os preceitos do Senhor, se vocês amarem a Deus acima de todas as coisas, se vocês sacrificarem a Ele sacrifícios de louvor, se vocês adorarem o nome dEle perpetuamente, o Senhor guardará o seu povo e os seus inimigos não vão destruí-los. Ninguém poderá destruí-los. É interessante que um dos reis, irmãos, tentou, numa situação bem interessante no início do livro dos reis, logo no início do livro dos reis, fugindo de Salomão, que queria tomar o lugar do seu reinado. E ele tramou uma ação contra Salomão e contra Davi. Davi ainda não havia morrido naquele contexto. E ele se rebela, e ele percebe que ele vai ser punido. Ele corre para dentro do santuário, ele entra no santuário e diz: eu vou me esconder lá. Ele não vai poder, e ele se agarra no altar. O rei diz: entra, arrasta-o e mate-o e arranque-o para fora. Nem mesmo ali ele foi protegido, morreu, foi arrancado e morto. Porque só há uma forma de ser protegido por Deus: se você estiver vestido da justiça dele, se você oferece a ele sacrifício de louvor em nome de Cristo, o sumo sacerdote, se os teus pecados forem perdoados. Ele diz: aqui vocês serão protegidos. Senhor, abençoa as obras das mãos dele, proteja-os dos seus inimigos. Muitas vezes nós pensamos que a nossa proteção repousa em ser recebido pela nossa sociedade. A minha proteção depende do quanto eu possuo. A minha proteção depende dos amigos que eu tenho. A minha proteção, não que isso seja ruim, mas quando isso é necessariamente a minha última esperança, quando a minha esperança repousa na minha família, e quando eu amo todas essas coisas acima de Deus. As pessoas imaginam, nós vamos ter segurança nisso. Ninguém poderá escapar das mãos de Deus. Mas se fizermos exatamente aqui como Ele manda, porque Cristo Jesus aqui é o grande sumo sacerdote, que foi fiel, cumprindo toda a vontade de Deus, justo, nunca pecou, adentrou o santíssimo lugar em glória. A nossa segurança está pelo fato de estarmos nele. Ele ofereceu sacrifício, Ele é o que ensina, Ele é a nossa instrução, é dele que procede toda a verdade. Essa é a segurança que a igreja possui, porque está nele. Se você não tem a consciência disso, nada poderá lhe proteger. Nada poderá lhe proteger. Porque o maior inimigo seu é Deus. Se o seu pior inimigo fosse o homem, ok, mas o seu pior inimigo é Deus. Se você não se reconciliar com Ele, ninguém
poderá te livrar da condenação. Ninguém poderá te livrar da condenação. Você que é jovem nessa manhã, lembre-se, você que está em Cristo Jesus, você é sacerdote. Por que sacerdote? Porque em Cristo Jesus você oferece sacrifícios de louvor a Deus. Você foi chamado para esse fim. Consequentemente, você foi chamado para amar a Deus acima de tudo o que você tem e tudo o que você possui. Cumprir o pacto e cumprir a palavra de Deus, como está no versículo aqui exposto, é o que nos faz nos opor a tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Eu não terei e não me submeterei a amizades e relacionamentos que tentam me arrancar da presença de Deus e da glória de Deus. Nunca. Se você tem amigos no meio da igreja que praticam a iniquidade e você vive do lado dele e você diz o seguinte: eu quero ser amigo dele, porque eu acho um absurdo você ter preconceito com as pessoas, e você não o repreende, você se torna cúmplice do pecado dele. E o dia que Deus vier em juízo contra ele, virá contra você. Você foi cúmplice do pecado dele. Não se faça cúmplice do pecado dos outros. Você ama mais ser recebido pelos seus amigos do que ser recebido por Deus. Você ama mais estar ok com seus amigos do que glorificar a Deus. Você precisa hoje se arrepender dos seus pecados. Nenhum colega seu, nenhum amigo seu, seja da igreja ou do mundo, você pode conviver com ele, sabendo que ele está na prática do pecado, e você não exortar, e você não repreender. Você não vai poder ser chamado de levita, que não estimou o pai, não estimou a mãe, e você estima mais os seus amigos do que a Deus. Do que a Deus. E se você, meu irmão, não tem instruído e ensinado seus filhos a oferecer sacrifícios de louvor a Deus, você não tem cumprido teu papel de sacerdote do lar. E aqui eu me dirijo aos pais. Vocês precisam ensinar os seus filhos a diariamente. Lembre-se, irmãos, os sacrifícios eram diários, de manhã e de noite, além do sábado, no dia do Senhor. Você não vai apenas trazê-los à igreja, você vai sacrificar a Deus todo dia, sacrifícios de louvor, cantando, adorando, servindo a Deus em casa, com a sua família. É seu papel. E você vai fechar as portas da inimizade para que eles não sejam destruídos. Mas se você quer proteger os seus filhos, proteja-os na verdade. Se você quer que eles sejam frutíferos e sejam libertos desse mundo de inimizade e se coloquem de pé diante desse mundo caído, ensine-os a servir a Deus com fidelidade. E eles serão protegidos. Lembre-se, Moisés orou. Lembre-se, o nosso sumo sacerdote orou, dizendo: Pai, eu te peço, não os livre do mundo, mas livra-os do mal. Não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Nesse mesmo contexto ele disse: santifica-os na verdade,
A tua palavra é a verdade. O sumo sacerdote vive a interceder por nós. Vive a interceder por nós. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te bendizemos, Deus Santo, pela oportunidade de ouvirmos a tua voz nessa manhã e sermos desafiados a uma vida santa e reta na tua presença. Socorre-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Perdoa-nos nas nossas faltas. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Abençoa a tua igreja, Senhor, pelo amor do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.